as dúvidas de vocês. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Para a gente não se alongar muito nisso. Mas conforme eu estava dizendo, é uma honra, tá? Tá ministrando esse mini curso, vamos dizer assim, de CPA 20. É uma certificação de extrema importância, principalmente para vocês acadêmicos que estão em busca, né, da formação, em busca depois de uma melhor ocupação dentro do mercado de trabalho. E atualmente eu posso dizer para vocês que todos os bancos, até as cooperativas, elas exigem certificação, tá? No mínimo CPA 10. Ah, professor, mas por que você não quis, então, falar só sobre a CPA 10, que é mais simples? Porque a diferença da CPA 10 para 20 é pouca, tá? Então, eu preferi a gente abranger um pouquinho mais, entrar no lado da certificação da CPA 20, porque ela é mais completa. E a CPA 20 é um diferencial ainda no mercado, tá? Então, a maioria das pessoas ainda tem CPA 10, a 20 as pessoas estão começando a tirar agora. E depois eu vou falar também de uma outra certificação que é a CEA, que ela abrange, né, tanto a CPA 10 quanto a CPA 20. Mas aí eu vou estar falando durante o nosso curso, tá bem? Então vamos dar início ao nosso curso, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Eu preparei algo bem resumido mesmo, tá? Que é justamente para que vocês gravem alguns pontos, tá? Para que vocês, então, peguem alguns pontos específicos depois da leitura que vocês vão estar fazendo e vocês consigam, então estar entendendo a ideia da CPA 10 e CPA 20, tá? E a CEA, né? Então, essa é a ideia que eu quero trazer para vocês das certificações da Ambima. Vocês estão vendo minha tela? Ninguém pode dizer, só que eu não estou acompanhando agora. Sim? Sim. Sim, então beleza. Então vamos dar início rapidamente, tá? Para não se alongar muito. O pessoal tá entrando ainda, né? Deixa eu ver se eu consigo deixar aqui para todos entrarem sem restrição. Só for entrando, a gente vai se organizando. Bom, vamos lá então. Bom, então nós vamos dar início do nosso mini curso CPA 20, tá? Então, nosso primeiro tema, na verdade, nosso curso está dividido em 7 temas, tá? Que são os temas abrangentes da certificação. E além de uma aula extra que eu deixei, que é justamente para a gente analisar como que funcionam as questões dessa certificação na prova, tá? Então, eu vou deixar uma aula para simulado para a gente resolver algumas questões junto, dado o material que eu também vou estar passando para vocês que vocês consigam estar acompanhando, tá bem? Então, a nossa primeira etapa é falar um pouquinho sobre o sistema financeiro nacional e os participantes do mercado. O que eu posso estar dizendo sobre esse primeiro tópico, tá? Esse primeiro tema que vocês vão estar observando em todas as apostilas. É algo bem teórico, totalmente teórico. Então, exige leitura, tá? Exige que vocês peguem os macetes que está sendo falado. Alguns dos macetes das apostilas eu já trouxe aqui, para a gente estar fixando isso, tá? Então, exige muita leitura, porque nós vamos estar falando sobre os participantes. Nós vamos estar falando sobre alguns órgãos, sobre CMN, sobre a CVM, sobre o Banco Central, SUSEP, Previc, B3, Tesouro Nacional, tá? Ambima, entre outros órgãos reguladores dentro do mercado. Mas rapidamente vamos começar falando sobre a prova, para quem não conhece muito bem essa prova, né? Não conhece muito bem, então, como funciona. Deixa eu ver aqui se a pessoa está entrando sozinha, automático, não. Bom, vamos lá. Eita. O pessoal tá decidindo entrar tudo de última hora agora, né? Bom, agora eu vou dar sequência. Entrou, não tem mais jeito. Tá bem? Vamos continuar. Então, a prova nossa, como que ela é formada? Ela é destinada, né? Essa é a característica dela que está definida lá no site da Ambima, tá? Que ela é destinada a quem? Profissionais que atuam na distribuição de produtos de investimentos
para clientes dos segmentos varejo, alta renda, private, corporate, investidores institucionais em agências bancárias ou em plataformas de atendimento. Tá? Então, qual que é a ideia da CPA 20? Caso você queira trabalhar no setor bancário, né, ela é necessária. Caso você queira trabalhar com investimentos, né, com segmentos de uma renda um pouco mais alta, é necessária a CPA 20. Por isso que eu destinei, então, o nosso mini curso, nosso curso, a CPA 20, tá? E não a CPA 10, que é algo mais simples. Porque, caso vocês, então, tenham interesse de entrar nesse segmento bancário, vocês podem, então, estar entrando diretamente na CPA 20, que vocês vão estar próprios para estar assumindo uma carteira de gerência e assim sucessivamente, tá bem? Essa prova, o local mais próximo que nós temos para estar fazendo ela é em Dourados, tá? É feita em Dourados e em Campo Grande. Ela, se eu não me engano, ela é semanal, tá? Então, todas as semanas agora voltou ao normal, né? Durante a pandemia, ao pico, né, nosso da pandemia, nós estivemos parados, não teve a prova da CPA 10, CPA 20, agora esteve retornando essas provas, tá? Ela é uma prova composta por 60 questões, com duração de 2 horas e meia, tá? E é necessário, então, ter 70% de acertos dentro da prova, ou seja, acertar em torno de 42 questões, ok? É difícil? Não, talvez é cansativo, né, pelo tempo que vocês têm, 2 horas e meia, e fazer 60 questões. Mas caso vocês tenham estudado, eu digo para vocês que é muito possível estar sendo aprovado, tá? Só para dizer para vocês, eu sou formado, né, na UFGD, tenho meu mestrado na UFPEL, dou aula aqui na UEMS também com vocês, tá? Já dei aula na UFGD e desde então eu sempre trabalhei com o mercado bancário, tá? Fiz estágio no Santander, trabalho no Itaú atualmente, então muitas das questões que vocês estarão vendo dentro da prova da CPA 20, dentro da certificação, vocês também veem na faculdade, tá? E caso alguém já trabalhe depois do setor bancário, vocês vão estar vendo ligados todos os dias dentro desses conteúdos. Então, por isso que é interessantíssimo vocês estarem lendo, vocês entenderem um pouquinho sobre produtos bancários, tá? Para vocês estarem fazendo essa prova. E assim, para um economista, tá? Para alguém que está dentro da área da economia, é algo comum, tá? Vocês não vão se surpreender muito com o que vocês vão estar vendo, tá? O que eu vou trazer rapidamente os valores dessa prova. Não é algo muito barato para se estar fazendo, por isso que é bom vocês estudarem para passar de primeira. Ela tem um custo, para caso você não esteja dentro de um banco, né, já trabalhando, da CPA 10, ela é R$342, para se fazer a CPA 20, R$537, e para se fazer a CEA, R$899, tá? Caso vocês já estejam dentro de uma instituição associada à Ambima, ou seja, qualquer um dos bancos múltiplos, tá? Vocês, então, vão ter valores um pouquinho menores, tá? Justamente pelo fato de ser associado. Então, a CPA 10, para quem já está dentro do banco, ela vai custar R$284, a 20, R$448 e a CE, R$749, tá? Então, rapidamente, aqui eu coloquei essas 3 principais certificações. Existem outras certificações da Ambima, tá? Mas a que nós vamos estar levando em consideração dentro da nossa aula, dentro do nosso curso aqui, tá? É a CPA 20, tá? Que tem esse valor, então. E qual que é a diferença? Caso você seja certificado na CPA 20, ela vale também como a 10, tá? Então, ela abrange a CPA 10. E caso você se certifique com a CE, ela abrange toda a CPA 10 e a 20, tá? Então, a CE é a mais completa dessas 3. Bom, vamos começar então falando sobre os temas da nossa aula de hoje, tá? Então nós vamos falar sobre alguns órgãos, né? Alguns participantes dentro do mercado, dentro do sistema financeiro nacional. Como, por exemplo, o Conselho Monetário Nacional, CMN, tá? Que é o nosso chefe dentro do nosso sistema financeiro nacional, tá? Então, o chefe é o CMN. Temos o Bacen, que é quem executa,
tá? Tudo. Temos a CVM, que é aqui ligada ao nosso... como que eu posso dizer para vocês? A valores mobiliários, quem gosta de ações, quem gosta dessa parte, é a CVM quem normatiza tudo, tá? Temos a SUSEP também, que nós vamos falar sobre a SUSEP e a Previc, a principal diferença entre elas. O Tesouro Nacional, que alguns de vocês já podem ter escutado falar, né? Que é relacionado, então, à União, tá? E aí nós vamos diferenciar duas questões do Tesouro Nacional. São os dealers, tá? Quem são esses dealers? Como que eles são definidos, tá? E para que serve? E o Tesouro Direto. Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a Ambima, os tipos de banco, bancos comercial, de investimentos, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de crédito, financiamento e investimentos, bancos de desenvolvimento, de arrendamento mercantil e os bancos múltiplos, tá? Esse daqui é um dos mais importantes dentro da nossa ideia de bancos. Vamos falar um pouquinho sobre a B3, tá? A antiga Bovespa, BMF Bovespa, agora é a B3. E nós vamos falar sobre as corretoras e distribuidoras, como que funcionam em relação à Bovespa. Vamos falar também um pouquinho sobre o sistema de liquidação e custódia, tá? E o sistema de pagamento brasileiro. Então, como eu já disse para vocês, são temas bastante teóricos, tá? Mas nós vamos estar pegando alguns macetes para vocês estarem associando cada um dessas instituições. A primeira delas é o Conselho Monetário Nacional. Conforme foi colocado aqui, ele é 100% normativo. O que quer dizer isso? É ele quem cria as normas, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional, ele vai determinar a regra do jogo, tá? Então, é ele quem coordena, é ele quem regula, é ele quem autoriza, é ele quem disciplina e é ele quem limita. Basicamente, é ele quem cria normas. Então, quando vocês pegarem dentro da prova da CPA 20 e forem ver, então, sobre o Conselho Monetário Nacional, é ele quem é o órgão normativo, é ele quem cria as normas. Basicamente, ele é o quê? Ele é o chefe, é ele quem manda. Ele manda e os outros órgãos, né, vão obedecer ele. Então, todas as palavras que vocês observarem, como coordenar, regular, autorizar, disciplinar, regular e limitar, é ligado, então, ao CMN. Porque é ele quem coordena as políticas econômicas, é ele quem regula o valor da moeda, é ele quem autoriza a emissão de papel moeda. Aqui uma questão bem bacana, tá? Emissão de papel moeda. Uma pegadinha que costuma acontecer muito dentro das provas da CPA 20. Quem emite papel moeda? Banco Central. Quem autoriza a emissão do papel moeda? Conselho Monetário Nacional, tá? Guarda isso. É ele quem autoriza, mas quem faz mesmo a emissão do papel moeda é o Banco Central. O Conselho Monetário Nacional, ele disciplina o crédito, ele vai regular as instituições financeiras. Outra coisa, ele regula as instituições financeiras. Quem fiscaliza as instituições financeiras é o Banco Central, tá? Bacen. Então, guardem bem isso. Vocês vão se deparar dentro do curso, dentro de uma prova que vocês pegarem de questões, algumas pegadinhas que vocês vão poder, então, confundir entre o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central do Brasil, tá? Mas o que vocês têm que colocar na cabeça, Conselho Monetário Nacional, ele é normativo, é ele quem cria normas, ele não executa nada, tá? Ele só manda. Ele quem limita as taxas de juros, desconto e comissões também, tá bem? Aí vem o Banco Central. O Banco Central, não. O Banco Central, ele é o executor. Então, quem normativa tudo é o Conselho Monetário Nacional, quem executa tudo é o Banco Central, tá? Ele também é normativo em algumas questões, mas ele não é 100% normativo conforme o Conselho Monetário Nacional, tá? Então, o Banco Central, ele obedece o que o Conselho Monetário Nacional manda, e ele, então, é conhecido como gerente, né? É ele quem vai, então, executar
ou passar as normas que foram, então, determinadas a ele. Nós vimos dentro do slide passado que o Conselho Monetário Nacional, ele vai coordenar as políticas econômicas. O Banco Central vai formular e executar as políticas econômicas, tá? Então, por exemplo, políticas como operações de redesconto, quem vai fazer essa execução é o Banco Central. O Banco Central, ele vai emitir o papel moeda, tá? Então, o Conselho Monetário Nacional, ele autoriza e o Banco Central, ele emite. É ele quem imprime o dinheiro, né, da economia. É ele quem recebe os depósitos compulsórios, que é outro meio de política monetária que nós podemos estar associando. Na nossa segunda aula da semana que vem, nós vamos falar um pouquinho sobre algumas questões relacionadas à economia, como política monetária. Como que funciona o depósito compulsório, tá? Então, o Banco Central, ele recebe esses depósitos compulsórios, ou seja, ele recebe o quanto ele é determinado percentualmente aos bancos, tá? De quanto que isso deve ser destinado, então, ao Banco Central, ok? De todos os depósitos à vista e a prazo, quanto que tem que, então, ser destinado de depósito compulsório ao Banco Central. É ele quem recebe, o Banco Central recebe esses depósitos compulsórios. O Banco Central também vai fiscalizar todas as instituições financeiras, tá? Aqui é algo até bacana de se analisar, como quando você fala para algum bancário, eu posso reclamar isso no Banco Central. Eu vi isso dentro do Banco Central. Por quê? Porque o Banco Central é ele quem fiscaliza, tá? É ele quem autoriza o funcionamento das instituições financeiras, ok? Então, quando nós tratamos algo, quando as regras mudam do jogo dentro dos bancos, quem determina isso, quem autoriza isso, é o Banco Central. Tá? Então, o Banco Central é ele quem vai conduzir as instituições financeiras. Tá? É ele quem administra o sistema de pagamentos brasileiro. Tá? O que se diz, né, o sistema de pagamento brasileiro, que nós vamos ver lá no finalzinho da nossa aula? Quando vocês pagam algum boleto, quando vocês pagam um cartão de crédito, né, que aquele dinheiro, dentro da mesma instituições, até 24 horas ele é efetuado o pagamento. Entre instituições financeiras diferentes, tem até 72 horas para ser acreditado. Quem que administra isso? O Banco Central, tá? Ele vai administrar o sistema de pagamento brasileiro, para ver se está tudo funcionando bonitinho. E é ele quem exerce o controle do crédito, tá bem? Então, o Banco Central, todo que ele é ligado a exercer algo, administrar, autorizar, fiscalizar, receber, emitir ou formular, ou seja, tudo que é um papel de um gerente, tudo que é algo que põe mais na prática dentro das instituições financeiras, quem realiza isso é o Banco Central, tá bem? Aí vem a Comissão de Valores Mobiliários. Veja bem, eu coloquei os três principais, tá? Que são, então, o nosso tripé. O CMN é o principal, quem normativa, e quem são os executores e também normativos é o Banco Central e a CVM. A CVM, ela vai ser um executor de um lado um pouco diferente do Banco Central, tá? Porque ela vai cuidar do funcionamento dos mercados, tá? Isso são dos mercados de capitais. Então, é ela quem vai trazer a segurança aos investidores. Ela quem vai proteger os investidores, tá? Cuidado, ela protege os investidores, não as empresas, tá? Então, a CVM, ela vai estar por trás. Quem já fez alguma aplicação, né? Quem compra, aplica em fundos de investimento, quem compra ações, sempre quando vocês vão mexer, por exemplo, com alguma corretora, vocês vão estar assinando algo relacionado à CVM, tá? Porque a CVM está por trás, então, dessas corretoras e distribuidoras, justamente para trazer proteção, para trazer segurança aos investidores, tá? É ela quem vai assegurar
o acesso público às informações, tá? Onde nós não teremos, então, informações assimétricas, nós não teremos informações privilegiadas. Em casos de informações privilegiadas, quem vai agir sobre isso é a CVM, tá? Então, quando nós tivemos momentos de escândalos políticos, né? Escândalos dentro da nossa economia, como, por exemplo, da JBS, aquela vez que ia dar aquela merda danada dentro da economia, e o que aconteceu? O pessoal da JBS já sabia, né? O Joesley lá já sabia, então, o que ia acontecer. Ele já sabia que ele ia dar a delação premiada. O que ele fez? Vendeu parte das suas ações um dia antes, né? Ele utilizou das informações privilegiadas e acabou, então, se beneficiando em relação a isso, por conta que ele sabia que a sua empresa ia ficar prejudicada dentro do mercado. Então, quem cuidou disso? A CVM puniu, né? Pune essas empresas e protege os investidores, tá? Além do mais, a CVM ela serve para estimular a formação de poupança e aplicação. Justamente por isso, onde as pessoas conseguem, então, estar investindo com segurança. E isso acaba, então, estimulando poupança e aplicação. Conforme já falei, né, ela vai coordenar também os responsáveis por infrações, nesse caso, no meu exemplo que eu citei, da JBS, onde ela coordenou, né, as infrações, e ela vai determinar os valores máximos de comissão. Tá? Então, não existe, por exemplo, as corretoras definirem valores máximos de comissão. Não, quem determina isso é a CVM. Tá? E ela quem vai controlar isso, então, dentro do mercado de valores mobiliários. Tá bem? Aí vem outras instituições, né? Outros participantes dentro do nosso sistema financeiro. E nós vamos falar em conjunto da SUSEP e Previc. Tá? Por que nós vamos falar em conjunto? Fica mais fácil de vocês associarem para a prova. A SUSEP, ela é a Superintendência de Seguros Privados, tá? SUSEP, Seguros Privados. Previc, Superintendência de Previdência Complementar. Então, quando nós estivermos falando sobre seguro, vocês vão fazer um seguro de carro, um seguro de vida, vocês querem ter uma previdência aberta, né? Vão lá no banco de vocês ou na corretora e buscarem algo relacionado a PGBL e VGBL, que nós vamos ver a diferença delas durante o nosso processo aqui, tá? Vocês chegam no banco e alguém oferece para vocês aquela capitalização, tá? Ou operações de resseguro. Todas elas, então, são fiscalizadas pela SUSEP. Então, tudo o que quer dizer a seguro, previdência aberta, capitalização e resseguro, nós estamos falando da SUSEP. Falou de previdência complementar, ou seja, previdência fechada, que é uma previdência restrita a uma determinada empresa ou a um determinado público. Aí nós estamos falando da Previc, tá? Então, a Previc, ela é a SUSEP da previdência fechada, tá bem? Então, lembrem disso. Previc e SUSEP são diferentes. SUSEP está ligado à previdência aberta. Previc, previdência fechada, tá? É outra pegadinha que geralmente acontece dentro da prova da CPA 20. Aí vem o Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional é ele quem cuida dos recursos da União. Então, tudo que é ligado a recursos do governo, quem cuida disso é o Tesouro Nacional, tá? Então, todos os impostos que nós pagamos vai para o Caixa da União, que é controlado pelo nosso Tesouro Nacional, tá? Todos esses recursos que nós pagamos, todos os impostos que nós pagamos, eles deveriam ser devolvidos à sociedade. Nem sempre isso é feito da melhor maneira possível, né? Mas eles deveriam ser devolvidos à sociedade em forma de serviços, como saúde, segurança e educação, tá? Quando a dívida ela é maior que a arrecadação, então vamos dizer que o governo está devendo mais do que arrecada, né? Que entra em outra questão lá na frente que nós vamos falar sobre a política fiscal, né? Mas quando a dívida ela é maior que a arrecadação, o que acontece?
Para que o governo consiga cobrir essas dívidas, é necessário o quê? Emitir títulos públicos. Tá? E essa emissão de títulos públicos, ela é conhecida como a dívida da União. Por que eu estou querendo dizer sobre os títulos públicos? Porque aí nós vamos entrar em uma outra questão curiosa, né, dentro do Tesouro Nacional, que está relacionado ao Tesouro Direto, tá? Então, Tesouro Direto não é o Tesouro Nacional, tá? O Tesouro Nacional é quem é o responsável por cuidar dos recursos da União. O Tesouro Direto é o meio, né? É a maneira que nós conseguimos adquirir títulos públicos de uma maneira fácil para cobrir os possíveis déficits dentro do Tesouro Nacional, tá? Uma coisa está ligada à outra, mas são coisas diferentes, Tesouro Nacional e Tesouro Direto. Vamos entrar agora na questão dos dealers. Os dealers são quem? São instituições credenciadas pelo Tesouro Nacional. Então, são instituições autorizadas a participar do processo de compra e venda de títulos públicos. Fora outras, né? Caso não sejam os dealers credenciados, eles não podem fazer parte do processo de compra e venda de títulos públicos, tá? Qual que é o objetivo dos dealers? Promover o desenvolvimento do mercado primário e secundário de títulos públicos. Então, eles vão emitir títulos tanto no mercado primário e vão negociar eles no mercado secundário. Professor, como que eu posso saber quem são esses dealers? E o que são esses dealers? Esses dealers, eles são compostos por 12 instituições, tá? 9 bancos e 3 corretoras ou distribuidoras de valores. O desempenho desses dealers, ele é avaliado a cada 6 meses, tá? E os piores, né? Os que tiveram pior desempenho são substituídos. Vocês conseguem encontrar os dealers dentro do Banco Central. Os dealers, né? Do período que nós temos agora, ele equivale de 10 de agosto, né, até 31 de janeiro do ano que vem. Em 31 de janeiro do ano que vem vai ser feita, então, uma nova análise, né, durante 6 meses é feita uma análise para ver, então, quem vai sair e quem vai continuar, então, como credenciados a operar, então, dentro do mercado de títulos públicos, tá? Então, essas são as instituições credenciadas do momento para estar, então, fazendo a compra e venda de títulos públicos. São 9 bancos, né? Banco Bradesco, BTG, Citibank, Banco do Brasil, JP Morgan, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, Banco Santander, Caixa Econômica Federal e Itaú, tá? E nós temos 3 corretoras, tá bem? Então, os dealers é formado, então, por 9 bancos e 3 corretoras, que são responsáveis, então, por negociar os títulos públicos, tá bem? Existia, né? Existem ainda dealers de câmbio também, que é quem são autorizados a negociar câmbio, tá? Não trouxe aqui para vocês, isso daqui eu trouxe mais como uma curiosidade, não é pedido em provas, por exemplo, quais são os dealers, tá? Aí vem o Tesouro Direto, conforme para vocês, Tesouro Direto é diferente do Tesouro Nacional, tá? Ele é um programa do Tesouro Nacional, em parceria com a B3. O Tesouro Direto é onde vocês vão conseguir, então, comprar e vender títulos públicos por meio da internet com maior facilidade. Professor, mas eu compro títulos públicos pela minha corretora ou pelo meu banco? Sim. Se eles são, né, um dos dealers, automaticamente você vai comprar. Professor, mas eu não quero comprar com um dos dealers, né? Eu não quero comprar diretamente quero comprar diretamente no site. Pode, tá? Você pode ser encaminhado também diretamente para o site, para o Tesouro Direto. E aqui são hoje, né, os títulos mais atuais, né? Os que estão sendo negociados, então, nesse momento dentro do Tesouro Direto. Veja bem, a vantagem do Tesouro Direto é o quê? O governo permite investimentos a partir de R$30, tá? Então, hoje você não precisa
tá preocupado, ai, que eu não tenho dinheiro para investir, deixo na poupança. Não, a partir de R$ 30 vocês já conseguem estar investindo no Tesouro Direto. Com uma rentabilidade, né, com Tesouro pré-fixado para 2024, com uma rentabilidade anual de 10,2. A poupança ela vale o que hoje? 70% da Selic, tá? Nós vamos ver isso mais para frente também em outras aulas. Então, automaticamente, a rentabilidade anual do Tesouro Prefixado ele é maior, né? Então, vocês têm essa possibilidade de estar comprando, caso não queiram, né? Caso não queiram se arriscar tanto dentro de outros mercados dentro de outros mercados, vocês podem estar partindo para o Tesouro Direto, tá bem? Então, esse daqui também é um outro caso de curiosidade, só para trazer para vocês um valor mínimo que o governo negocia seus títulos, e aqui são as rentabilidades que elas estão sendo oferecidas nesse momento, tá? Aí nós vamos falar um pouquinho sobre a Anbima. A Anbima, ela não é um órgão regulador, tá? Ele não é um órgão que vai determinar algo dentro do mercado do sistema financeiro nacional. Porque a Anbima é uma associação privada, tá? Ela foi criada em 2009, dada uma fusão de outras instituições, que é bem antiga, tá? Lá na década de 70, mas a Anbima mesmo, ela veio a ser criada em 2009. Qual que é a função da Anbima? Autorregular o mercado de capitais, tá? Então, ela vai criar, através de códigos de regulação e melhores práticas, tá? Para que seus participantes possam exercer funções com mais ética e transparência. Então, quando se falar de ética e transparência, nós estamos querendo dizer a Anbima, tá? A Anbima, tanto que a prova da Anbima, ela quer preparar profissionais éticos e transparentes dentro do mercado bancário. É onde traz todas as informações para o profissional certificado do que é certo e do que é errado, como ele tem que se conduzir dentro do seu dia a dia na sua profissão bancária, tá? Então essa é a ideia principal da Anbima. Como, por exemplo, né, uma informação que deve conter dentro do seu dia a dia, quando você estiver trabalhando dentro do mercado bancário. A rentabilidade não é líquida de impostos, tá? Tem que ser trazido. Todos os pontos específicos têm que ser trazidos. As informações devem ser inseridas, tá? Então, a Anbima cuida de tudo isso. Ela cuida de tudo para que se tenha ética e transparência, tá? Para que, então, o profissional que vai te atender, né, esteja preparado e você, então, tenha a proteção de um órgão, né, de uma associação privada, então, que vai autorregular esse mercado de capitais. Ela vai trazer, então, esses princípios e regras para o mercado, tá? Então, a Anbima, ela vai trazer princípios e regras justamente para tentar trazer ética e transparência para o mercado de capitais, tá bem? Agora nós vamos falar rapidamente sobre alguns tipos de bancos. Viu, professor? Pode falar. Não, rapidão. Sim. Desculpa te interromper. Porque assim, no caso a Anbima, Ah, ela assim, ela não. Como é que eu posso dizer? Ela pede para fazer, mas não quer que os bancos tenham que fazer. assim, a Anbima ela não é fiscalizadora, até porque quem fiscaliza os bancos é o Banco Central, né? Não, eu entendi. Então quer dizer que assim, ela meio que. Vamos entre aspas, né? Ela meio que. Ó, se você puder, você faz assim, é mais ou menos assim, né? A Sim, ideia. ela não pune, né, os bancos, mas ela, por exemplo, ela indica o lado certo, né? E se as pessoas fizerem errado, provavelmente vai ser penalizadas pelo Banco Central, né? Entendi, não entendi, né? Você entendeu? Por exemplo, a Anbima, ela indica, por exemplo, que nós temos que trabalhar com ética. O que seria trabalhar com ética? Eu vou te vender. Então, o Leandro chega lá, é o Leandro, né, que tá falando comigo? Isso, eu mesmo. Isso. Então, o Leandro chega lá comigo no banco e fala assim, ó, Raul, eu queria pegar um empréstimo. Aí, beleza, vou lá, vou ver certinho as condições do empréstimo. Ó, Leandro, os empréstimos seu,
as condições para você pegar esse valor X de empréstimo vai ficar tanto, tanto e tanto. Ó, Leandro, mas para que eu possa liberar esse empréstimo para você, nós vamos ter que fazer aquele segurinho de vida. Ou nós vamos ter que fazer aquela capitalização para você guardar dinheiro, tá? Isso serve para rentabilizar. Tá correto? Não. Tô sendo ético com você? Não. Tô sendo contra a Anbima? Sim. A Anbima, ela pede para nós sermos éticos. Pede para que não ocorram essas vendas casadas, né? Se eu quero te oferecer uma capitalização, um seguro de vida no momento da sua aquisição do crédito, por exemplo, eu posso? Posso, mas eu tenho que deixar bem especificado para você. Ó, isso é um produto à parte do banco, que se caso você queira rentabilizar, caso você queira utilizar para que você, então, tenha uma proteção ou para que você consiga, então, guardar um determinado dinheiro, você tem essas opções, tá? Então, a Anbima pede isso, mas eu posso fazer contrário. Estou sendo contra? Estou. Isso pode me gerar prejuízo, por exemplo, dentro do meu serviço? Posso. Posso ser demitido por justa causa por conta de uma venda casada? Posso. Banco Central pode punir o banco por conta disso? Pode. A Anbima vai punir? Não. Tá? Então, essa é a ideia da Anbima. Beleza? A Anbima pede, mas você pode fazer contra? Pode. Mas você pode ser penalizado por outro órgão. Beleza? Aí nós vamos falar então sobre o banco comercial e o banco de investimento. A diferença entre eles. O banco. Essa é uma questão, tá? Sobre banco comercial e de investimento que vocês podem começar a criar assim. Bom, professor, tá? Você vai falar sobre banco de comercial, banco de investimento, mas o banco que você trabalha, por exemplo, o Itaú, ele é um banco comercial? Sim. Ele é um banco de investimento? Sim. Ah, mas como que ele pode ser um banco comercial e de investimento? Aí que nós vamos chegar depois lá na frente, que é um banco múltiplo. Tá? Então, um banco ele pode ser exclusivamente banco comercial? Ele pode, tá? Ele pode ser, então, um banco comercial, que é uma instituição financeira privada ou pública, tá? Sob a forma de sociedade anônima, que ele busca o quê? Gerar captação ou rentabilidade de recursos, tá? Então, o banco comercial, ele é reconhecido como aquele banco apenas para captar recursos, tá? Rentabilizar os recursos. Ele vai receber os depósitos, tá? Tanto à vista quanto a prazo. Já os bancos de investimento, ele é, o próprio nome já diz, focado nos investimentos. Ele não vai oferecer a conta corrente. A conta corrente quem oferece é o banco comercial. O banco de investimento não oferece conta corrente, tá? O objetivo do banco de investimento é o quê? Fomentar o investimento de várias formas, tá? Por isso que, com o passar do tempo, foram surgindo os bancos múltiplos, que é justamente o quê? Agregar, né, uma coisa com a outra. Então, eles vão ser tanto o banco comercial quanto o banco de investimento com um único CNPJ. Tá? Então, eles vão divulgar os seus balanços, mas possuindo, então, um único CNPJ. Aí existem outros tipos de modalidades de bancos, tá? Como a sociedade de crédito imobiliário, que são sociedades com o intuito de conceder empréstimos para financiamento imobiliário, a sociedade de crédito, financiamento e investimentos, que é aquela financeira dedicada a fazer empréstimo direto ao consumidor, tá? Geralmente sem muita restrição. Para quem conhece futebol, gosta aí, né? Palmeirense ou não, gostam de falar da Crefisa, né? A Crefisa é uma sociedade de crédito, financiamento e investimentos. Ela apenas fornece crédito, tá? Ela apenas vai fornecer o financiamento direto ao consumidor. Geralmente com alguma taxa um pouquinho mais alta, tá? Do que as demais. Por quê? Porque ela não exige muita comprovação de renda, né? Ela acaba, então, fornecendo o crédito com maior facilidade. Aí tem os bancos de desenvolvimento, que é o único, tá? O único, por lei, que ele deve ser um banco público. Tá? Por quê? Porque ele fornece desenvolvimento. Se ele é um banco relacionado ao desenvolvimento, ele tem que ser ligado ao governo, então ele tem que ser um banco público. O objetivo, então, é fornecer linhas de crédito com o objetivo de desenvolver a economia. Como, por exemplo, o nosso BNDES, que ele tem, então, esse intuito de desenvolvimento dentro da economia.
E o banco de arrendamento mercantil, que é o nosso banco, o mercantil, que quer dizer mercadoria, tá? Mercantil quer dizer mercadoria. É um banco que faz leasing, tá? Ele vai arrendar uma mercadoria para a empresa, tá? Então ele busca sempre estar fazendo esse arrendamento de mercadorias. Por isso, um banco de arrendamento mercantil, ok? E aí o principal, os bancos múltiplos, né? Como, por exemplo, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil, Caixa, né? São bancos múltiplos. Para ser um banco múltiplo, deve possuir no mínimo 2 carteiras. Isso cai também na prova da CPA 20, tá? Caiu na minha prova quando eu fiz a CPA 10 e caiu quando eu fiz a CPA 20. Um banco múltiplo deve possuir no mínimo 2 carteiras. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, tá? No mínimo 2 carteiras. E obrigatoriamente, uma dessas carteiras tem que ser comercial ou investimentos, tá? Obrigatoriamente uma delas, tá? O ou, não é e, tá? Então não tem que ser tanto comercial quanto de investimentos. Tem que ser comercial ou investimentos, tá? Uma ou outra, não necessariamente as duas. O banco comercial, conforme já falei, capta depósitos à vista, é a conta corrente, que é conhecido por todos, e o banco de investimentos, ele vai coordenar a abertura de capital de uma empresa, tá? A diferença do banco múltiplo é que ele vai publicar um único balanço, tá? Então ele publica esse único balanço. Para a população, então, ele trabalha com o CNPJ e ele publica um único balanço. Na verdade, o CNPJ é para cada carteira, tá, gente? O CNPJ, ele trabalha com um CNPJ para cada carteira, mas o balanço ele é único, tá bem? Aí vem a B3, já estamos acabando, tá? Já está passando do tempo aqui. Aí vem a B3, que é a nossa bolsa de valores, a antiga, né? BMF Bovespa, que ela vai ter como objetivo, né? Como cuidado o quê? Ofertar serviços de central depositária e central de registro. É onde, então, todas as informações de compra e venda de ações e outros fundos de investimento são registrados, né? São ofertados pela B3 e são registrados dentro de uma central depositária e uma central de registro. Então, a B3 ela vai negociar ações de empresas de sociedades anônimas, derivativos, ou seja, ativos que derivam de outros ativos, como, por exemplo, soja, milho e outros ativos que vocês podem estar trabalhando dentro dos derivativos, vocês podem então estar negociando dentro da B3, e além de cotas de fundos de investimento. Então, por exemplo, eu tenho uma conta na XP e eu quero adquirir então uma cota de um fundo de investimento. Quem cuida disso? A B3. A B3 cuida dessas cotas de fundos de investimentos. Aí vem as corretoras distribuidoras, por exemplo, aqui eu citei a XP, Clear, Rico, tantas outras que tem aqui atualmente que as pessoas então já têm maior conhecimento. Antigamente existia diferença entre corretora e distribuidora, hoje em dia não tem mais diferença entre elas, tá? Qual que é o papel das corretoras e distribuidoras? Intermediar a bolsa e derivativos, tá? É ela quem administra os clubes e fundos de investimento. Ela vai operar em metais preciosos e câmbio, tá? Como, por exemplo, eu quero comprar fundos de investimento relacionados ao dólar, né? Da onde que eu vou conseguir isso? Através das corretoras. Eu quero comprar fundos de investimentos atreladas ao ouro, tá? Onde que eu consigo isso? Nas corretoras e distribuidoras, tá? As corretoras e distribuidoras, elas são supervisionadas tanto pelo Banco Central, por conta do câmbio, tá? Quanto pela CVM, por conta, então, da Bolsa e derivativos, tá? E é isso, da parte de corretoras e distribuidoras. Aí nós vamos para os 2 últimos tópicos, tá? O sistema de liquidação e custódia, e nós vamos falar sobre o sistema de pagamento brasileiro. O sistema de liquidação e custódia, ela tem como objetivo o quê?
reduzir ao máximo os riscos de liquidação das operações financeiras. É onde, então, todas as informações são guardadas. É como se fosse um caderninho, tá? Onde tudo está divulgado, então, o que foi comprado e o que foi vendido. O quanto foi comprado e o quanto foi vendido. Por quem foi comprado, por quem foi vendido. Quem comprou, quem vendeu e quem comprou, tá? E quem está vendendo isso. Então, tudo está informado dentro do sistema de liquidação e custódia. Então, ela serve para reduzir os riscos. Quando você compra, por exemplo, hoje eu comprei uma ação do Banco do Brasil, por exemplo. Comprei uma ação da Americanas, comprei uma ação da Petrobras. O que isso indica? Como que isso é definido? Nunca se passou na cabeça de vocês? Como que é registrado isso? Por onde que passa isso? Pelo sistema de liquidação e custódia, tá? Então, eu comprei um lote com 100 ações de uma determinada da empresa, por exemplo, da Petrobras. Comprei 100 ações da Petri 4, tá? Onde que isso é definido? Onde que isso fica guardado? Dentro do sistema de liquidação e custódia. Vendi essas 100 ações. Ele é, então, registrado dentro de lá. Para que serve isso? Para mitigar, para reduzir o risco de liquidação na Selic, tá? Os títulos públicos e o B3, que é nas privadas e ações. Então, o sistema de liquidação e custódia tem como objetivo reduzir riscos, tá? É onde, então, está definido todas as informações dentro dessas liquidações e custódias, tá bem? E, por fim, o sistema de pagamento brasileiro, que é um conjunto de entidades, sistemas e procedimentos, tá? Processamento é onde é feito o processamento e liquidação de operações. Por exemplo, fui num banco hoje e fiz o pagamento do cartão de crédito, tá? Onde que é registrado isso? Onde que é feito, então, todos os procedimentos, tá? Quem que define isso? É o sistema de pagamento brasileiro que define isso. É um sistema. Onde que ele é registrado? No sistema de liquidação e custódia. Tá? Mas onde ele é processado pelo sistema de pagamentos brasileiro. O objetivo do sistema de pagamentos brasileiro é o quê? Reduzir o risco sistêmico. Tá? É impossível a gente eliminar, mas nós podemos reduzir o risco sistêmico. Tá? Então, tudo é passado pelo sistema de pagamento brasileiro. E é isso, pessoal. Esse era o objetivo, tá? Conforme eu falei, todas as nossas aulas vão ser assim. Nós vamos estar passando, então, por alguns assuntos que são levados em consideração, tá? Dentro da nossa prova. Logicamente, a gente não consegue retratar isso, né? Em algo mais aprofundado, justamente pelo tempo que nós temos, senão nós gastaríamos aqui muito tempo. Mas para isso que serve a apostila de vocês. Eu vou trazer sempre alguns pontos que ele é, então, ele é observado dentro da nossa prova da Ambima. Tudo bem, Rafael? Então, esses pontos nós vamos trazer sempre aqui, tá, para vocês, justamente para facilitar no entendimento de vocês e facilitar também na hora da leitura. Os slides eu vou mandar no grupo, tá? Vou estar mandando para vocês os slides. Vou estar disponibilizando também algumas apostilas que tem, tá? Entendi. Tá. Vou estar disponibilizando também as apostilas para vocês. Essas apostilas, eles vendem esses cursos, tá? Não é necessário vocês comprarem cursos. Essas apostilas são gratuitas. Quando eu fiz a prova da CPA 20, eu estudei pela apostila da Top Invest, do Edgar Abreu e do Lucas Silva. Uma complementa a outra. Uma é mais completa numa parte, outra é mais completa na outra. A do Lucas Silva ela é um resumão de tudo, tá? Então, quando vocês tiverem a intenção de fazer essa prova, professor, qual apostila você aconselha a estudar? As 3, tá? Eu aconselho vocês lerem as 3 apostilas. Professor, o que mais que eu preciso fazer para passar na prova da CPA 20? Para você passar na prova da CPA 20, você tem que... Pega esses meus slides, tá? Eu utilizei esse meu resumo para passar. Um dia antes da prova eu li o resumo, pronto, deu certo. Fiz simulado, tá? Além de ter feito a leitura.
Eu passei com 98% de aprovação na CPA 20, tá? Então, assim, essas dicas que eu estou dando para vocês não é em vão. Então, peguem essas dicas, todas as aulas eu vou estar passando justamente isso para vocês, para estarem pegando, então, essas informações. Pode falar, Wagner. As apostilas eu vou pôr lá no grupo. Não sei se você está lá presente no grupo, mas são as apostilas do Edgar Abreu, Top Invest e Lucas Silva, tá? Eu vou colocar lá no grupo, caso vocês queiram, então, depois, tá... Professor, Oi. Só um parênteses. Eu acho que no próprio site da Ambima, pelo menos eu vi de CPA Tem 10, também tinha um material lá. tem. Mas beleza, então. No site da Ambima tem. Por que eu não citei o deles, tá? São bem completos, tá? A apostila do site da Ambima é muito completa. Só que muitas vezes ela é cansativa na leitura, tá? Eles não trazem muitos exemplos, na verdade não trazem quase nada de exemplos. Então, eu particularmente preferi estudar da Top Invest e o Edgar Abreu, porque no meio da apostila eles param e colocam alguns exemplos para a gente pegar do nosso dia a dia, tá? Mas caso queiram pegar da Ambima, também tem lá, no site da Ambima tá tudo lá. Pessoal, então eu vou finalizar aqui, tá? Caso tenham dúvidas, depois se vocês quiserem mandar para mim no grupo ou no particular, pode estar mandando, tá? Vou terminar por aqui porque vocês têm aula também, já devem ter começado a aula de vocês, caso não quero estar atrapalhando também, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E segunda-feira, 6h30, então, estaremos começando de novo, tá bom? Até mais, pessoal!